Olá, esse é o Integrativa Fisiológica, o podcast que tem o intuito de juntar a fisiologia cardiovascular aos outros sistemas corporais. Esse programa está ligado ao Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas. Eu sou o professor Guilherme Areias, docente do Laboratório de Fisiologia Humana, e com auxílio dos discentes da nossa instituição, iremos trazer programas de forma mensal para vocês. O podcast tem como principal interesse levar informações referentes à fisiologia cardiovascular, com novidades sobre pesquisa em fisiologia, fisiologia do exercício e reabilitação cardiovascular, além de divulgação científica em geral. Estaremos também envolvidos nas atividades de pesquisa e extensão dos departamentos a qual a fisiologia faz parte. Temos o intuito de entrevistar professores e pesquisadores da nossa instituição e de outras instituições do Brasil e do exterior. Este podcast é apoiado pela Proeste e está ligado aos programas de extensão da nossa universidade. O episódio desse mês vem contar um pouco da obra e vida de um renomado fisiologista cardíaco, Ernest Starling. A grande influência dos seus experimentos e descobertas fizeram dele um importante divisor de águas sobre o entendimento do coração como bomba. Além das suas grandes descobertas sobre o sistema cardíaco e microvascular, Starling foi o precursor do conhecimento dos hormônios e teve seu nome ligado à história de importantes funcionalidades corporais. Fiquem agora com esse interessante pesquisador e o merecidamente conhecido pai da lei do coração. Nascido em 17 de abril de 1866, na cidade de Londres, Ernest Henry Starling foi e continua sendo um dos fisiologistas mais notórios de todos os tempos. A brilhante trajetória de Starling se iniciou já na escola em que estudou, a King's College School, uma das escolas de grande renome do Reino Unido, onde se destacou e recebeu inúmeros prêmios por seu gênio, e por isso conseguiu espaço na Guy's Hospital Medical School, onde ingressou sem grandes dificuldades. Lá, exerceu a função de médico estudante em fisiologia aos 16 anos e graduou-se em bacharel em medicina em 1889. Ainda na universidade, idealizou e batalhou pela criação de um Instituto de Ciências Médicas, que incluía anatomia, fisiologia, farmacologia e uma biblioteca central. Aparentemente, a proposta como um todo era muito precoce para a época, mas em 1909, como resultado do prestígio e da tenacidade de Starling, foi inaugurado o Instituto de Fisiologia. E mais tarde, com fundos providos pela Fundação Rockefeller, foi implantado o Instituto de Ciências Básicas e Médicas. Enquanto estava na graduação, Starling trabalhou no Laboratório Canning, na Alemanha, onde trabalhou especificamente no laboratório de um dos professores e iniciou uma parceria com William Bayliss, um dos grandes nomes da escola da fisiologia inglesa. Ambos os fatos foram portas de entrada para Starling. Devido ao seu mérito inquestionável, Starling sucedeu seu professor, se tornando um dos professores da Escola de Fisiologia, e sua parceria com Bayliss lhe rendeu 2 de seus maiores trabalhos e uma de suas indicações ao Prêmio Nobel. Suas contribuições para o conhecimento da fisiologia se estenderam por diversos sistemas do corpo humano, tendo contribuições importantes em relação ao sistema circulatório, excretor e digestivo. Em 1896, Starling formulou o que hoje conhecemos por equação de Starling. A equação elucida matematicamente a homeostasia das forças hidrostáticas e coloidosmóticas. Engana-se quem pensa que as descobertas desse brilhante fisiologista pararam por aí. Starling evidenciou a existência de contrações musculares regulares em órgãos do sistema digestivo, que ajudavam a empurrar o bolo alimentar ao longo de todo o trato digestivo, sendo essas contrações o que conhecemos como movimentos peristálticos. Descobriu ainda a existência da secretina,
um hormônio responsável pela regulação do pH ideal no duodeno, proporcionando a devida digestão. E criou ainda o conceito de hormônio em 1905, dando lugar à secretina como o primeiro hormônio descoberto. Porém, seu trabalho mais aclamado é a famosa Lei do Coração. A lei segue o mecanismo conhecido como mecanismo de Frank-Starling e elucida o funcionamento do coração de acordo com o volume de sangue que nele chega. Suas contribuições renderam a ele a posição de membro da Royal Society em 1899, instituição destinada à promoção do conhecimento e, posteriormente, através da indicação da própria instituição. Recebeu a Medalha Real em 1913, prêmio dado para aqueles com grandes contribuições científicas dentro do reino. Porém, Ernest Henry Starling nunca foi condecorado com o Prêmio Nobel. Ele foi indicado 2 vezes para concorrer ao prêmio, uma no ano de 1913 e outra em 1926, e perdeu as 2 vezes por razões um tanto quanto duvidosas. A primeira indicação foi em relação ao seu trabalho em conjunto com William Bayliss sobre a secretina. Porém, o excelente trabalho não foi aclamado, pois o comitê decidiu que nenhum prêmio seria dado devido ao período de guerra. E assim, seu trabalho inovador ficou sem o merecido reconhecimento do comitê. 13 anos mais tarde, veio a segunda indicação ao Prêmio Nobel, e dessa vez foi indicado pelo seu trabalho em relação ao funcionamento dos rins. Entretanto, o comitê do prêmio achou que já era a hora de o prêmio ser entregue a algum trabalho recente, envolvendo hormônios e suas descobertas. E assim, a segunda indicação também não foi premiada com o Nobel, fazendo com que um dos mais brilhantes fisiologistas jamais tenha recebido um prêmio da magnitude merecida. O estágio de Starling na Alemanha, no período das férias de verão, pode ter sido um fator crucial para a sua decisão em seguir o caminho da fisiologia. Os estudos sobre o equilíbrio dos líquidos e as secreções digestivas foram os primeiros que Starling e Bayliss realizavam no início das suas atividades científicas. O famoso princípio de Starling é resultado de um conjunto de princípios oriundos de estudos que o fisiologista inglês realizou. Um desses, que forma o princípio de Starling, destaca que o fator determinante do deslocamento dos líquidos é a pressão osmótica das soluções coloides, as quais os capilares são relativamente impermeáveis. Com o avanço desses estudos, Starling observou que os rins faz uma filtração específica para gerar os equilíbrios dos líquidos. Assim, ele foi o primeiro a atribuir aos rins a função filtradora. Posteriormente, ele observou que os glomérulos realizavam a filtração da maior parte dos solutos plasmáticos, que os componentes do filtrado, como água, cloro, bicarbonato e glicose, atravessam livremente a parede do capilar, sendo assim reabsorvidos e, por fim, ocorria a secreção da ureia e sulfato. Logo, Starling demonstrou que existia um equilíbrio entre a filtração, gerada pela pressão hidrostática dependente, e a reabsorção pela pressão osmótica dependente, onde o fator que o controlavam eram as glândulas pituitárias. Após esse momento, a mente brilhante de Starling e Bayliss os levaram a realizar um experimento simples, mas de grande efeito, onde foi baseado em uma polêmica entre fisiologistas da época, de qual o mecanismo que estimula o pâncreas a liberar sucos gástricos no momento em que os alimentos passam pelo estômago para a parte superior do intestino delgado. A partir desse questionamento, ambos iniciaram um experimento que tem como base a compreensão de toda a anatomia do sistema digestivo. Existiam 2 hipóteses, onde a primeira era baseada no estudo anterior de vários fisiologistas que argumentavam que o pâncreas é controlado pelo sistema nervoso. Logo, quando o alimento passa pelo duodeno, as terminações nervosas são ativadas e enviam impulsos para o centro da medula e cérebro. Esses estímulos são desenvolvidos e ocorriam então a liberação do suco gástrico. Todavia, a hipótese 2 dizia: o estímulo é enviado das paredes do duodeno para o pâncreas através de um mensageiro químico. Como as teorias eram opostas,
coube os dois fisiologistas ingleses realizarem um experimento vital, que consistia em invadir uma das hipóteses. Sendo assim, o pâncreas era estimulado por reflexos nervosos, como a substância química no sangue estaria envolvida nesse processo. Em 1902, deu-se início ao experimento que consistiu em retirar todas as conexões nervosas presentes no duodeno de um animal anestesiado, deixando-o conectado apenas às suas artérias e veias, onde estavam sempre registrando a pressão sanguínea do animal para garantir que estivesse acontecendo o funcionamento normal dos tecidos. Para fazer isso, injetaram ácido clorídrico diluído na alça do duodeno a fim de estimular a liberação do suco digestivo, mas observaram que depois de 2 minutos a transmissão nervosa do estímulo era excluída, fato que o fez considerar que a estimulação poderia ocorrer através da corrente sanguínea, uma vez que tinha a ausência da conexão nervosa entre o duodeno e o pâncreas. Logo, a hipótese 1 foi invalidada. Partindo da invalidação da hipótese 1, questionou sobre outra hipótese onde queriam saber qual era esse mensageiro químico, onde era produzido, como atuava. Passaram então a cogitar que o quimo, por penetrar no duodeno e entrar em contato com as suas células de revestimento, poderia ser responsável por estimular a produção de alguma substância química. Então, deram início a novos testes, onde retiraram células epiteliais de parte interna do duodeno e intestino, misturaram essas células com ácido clorídrico diluído, filtraram esse líquido e injetaram na corrente sanguínea. Depois de 2 minutos, foi observada a grande produção de fluido pancreático, mostrando assim que a ação do ácido sobre as células causava a formação de uma substância mensageira que passava para o sangue, substância essa que foi denominada de secretina. Sendo assim, algumas células da parede do duodeno constituíam uma glândula endócrina produtora do hormônio secretina. Por meio desses experimentos, Starling e Bayliss formularam um conceito de mensageiro químico e usaram pela primeira vez o termo hormônio. Com isso, comprovaram que a hipótese estabelecida pelo fisiologista russo Pavlov de que os reflexos nervosos ativavam as secreções estava errada. A nova hipótese não foi facilmente aceita, até que o próprio Pavlov se rendeu às verdades levantadas dos dois ingleses, afirmando que, "Of course they are right. It's clear that we did not take out our exclusive patient of the discovery of the truth." Claro que eles estão corretos. É claro que não registramos uma patente exclusiva para a descoberta da verdade. Apesar das dificuldades, os trabalhos de Starling e seu cunhado Bayliss deram fim a uma longa história de controvérsias, e foi através desses estudos que posteriormente indicou-se a existência da insulina. Após esse período, Starling se dedicou-se a viagens, palestrando em vários países, mas foi em 1910, durante uma prática de alpinismo, que Starling manifestou sintomas considerados dependentes da insuficiência cardíaca. Mais tarde, em 1912, ele deu início aos estudos das pesquisas na área de cardiologia. A fase final da vida de Starling pode ser considerada um tanto quanto preocupante em relação à sua saúde. Adepto da prática do alpinismo, em 1910, enquanto realizava uma de suas excursões, nosso cientista começou a demonstrar sinais que levariam a um quadro de insuficiência cardíaca. Em 1920, durante a jornada acadêmica para a Índia, o mesmo contraiu malária e foi submetido a uma hemicolectomia devido a uma obstrução no cólon. O período que sucedeu sua cirurgia foi marcado por uma deterioração lenta e gradual do seu estado de saúde, fator esse que o motivou em 1920 a realizar um cruzeiro pelo caminho das Índias Ocidentais em busca de encontrar achados que pudessem lhe ajudar a se recuperar. Após passar por áreas como Trinidad, Puerto Limón e Cristobal em seu trajeto, Starling faleceu subitamente ao chegar próximo ao território da atual Jamaica. Assim, foi sepultado em Kingston, e no seu atestado de óbito foi indicada insuficiência cardíaca aguda como causa de sua morte. Sendo assim, podemos então perceber como todas as suas descobertas, a equação de Starling, o peristaltismo, secretina, túbulo contorcido distal e o mecanismo de Frank Starling fizeram toda a diferença no contexto em que ele se encontrava. Partindo disso, Starling se tornou referência para o estudo da fisiologia moderna. Sobre a sua chamada lei do coração, diversos pesquisadores tomaram suas diretrizes como base
para instigar o quão longe a ciência pode ir em relação à maquinaria complexa que é o corpo humano. É válido ressaltar que, assim como Starling foi um fisiologista de muita importância para descobertas posteriores, ele tem suas raízes em Harvey, que foi um notório contribuinte para o desenvolvimento das pesquisas em fisiologia do sistema corporal e que em suas pesquisas sobre funções do coração e da circulação do sangue, realizou numerosas experiências com animais, analisando minuciosamente o comportamento das artérias e das veias. Atualmente, tem-se diversos artigos que procuram destacar a importância da discussão acerca de temas relacionados à fisiologia cardiovascular e os avanços notáveis trazidos pelo mundo científico. Então, nós achamos que seria interessante trazer algum desses estudos que baseiam sua tese no experimento construído por Starling. Em 2018, Heinz Gerdsma, membro do Instituto de Fisiologia Karl Ludwig da Universidade de Leipzig, na Alemanha, publicou um artigo que aborda a comparação entre as colaborações de Starling, Otto Frank e autores do seu próprio instituto. Nisso, ele notou que o perfil dos estudos fisiológicos vem sofrendo uma mudança importante a respeito dos seus temas, antes pertencendo ao cunho geral, e agora trazendo ideias mais específicas com foco em observações interessantes para o seu desenvolvimento e emprego na prática clínica. Ele ainda destaca estudos relevantes como o de McDonald, Taylor e Cingolani em 1966, que apontam como que o consumo de oxigênio pelo coração é determinado pelos fatores como frequência cardíaca, tensão total do miocárdio e os picos de estresse na parede cardíaca e da tensão aplicada. Para Sequeira, em 2015, a lei de Frank Starling descreve uma relação direta entre o comprimento do sarcômero de um cardiomiócito e a sensibilidade do miofilamento aos íons de cálcio, em que sua concentração determina o aumento da tensão gerada sobre o miocárdio. A partir disso, surge a seguinte questão: de que forma os miofilamentos do cardiomiócito são capazes de perceber as alterações do comprimento dos sarcômeros e seus efeitos sobre a tensão induzida? A evidência trazida por Sequeira conclui que a resposta está compilada em uma série de processos mecanocinéticos que atuam de forma sinérgica sobre a ativação dos miofilamentos dependentes do comprimento dos seus respectivos sarcômeros. Eventos tais como o aumento da afinidade pelos íons de cálcio do complexo troponina, as alterações do espaço entre os filamentos, a tensão induzida por titina, a formação das pontes cruzadas fortes e mecanismos cooperativos dos íons de cálcio. Já em 2016, o estudo de Topfer e colaboradores aponta a fosforilação da cadeia leve de miosina como um fator essencial para a modulação da lei de Frank Starling, tanto em condições fisiológicas quanto do ponto de vista patológico. Então, esse processo é capaz de adaptar a contração do miocárdio, o que possibilita a expulsão adequada do volume ventricular, dado como pré-carga conforme o ritmo cardíaco durante a sístole. A partir disso, se torna nítida a relevância estabelecida para a pesquisa relacionada à fisiologia cardíaca na atualidade, uma vez que podemos reconhecer a magnitude do trabalho desenvolvido por Starling. Logo, é criado um ambiente saudável de debate sobre o mundo científico, em que nos instiga a buscar cada vez mais compreender o porquê das suas descobertas e, assim, valorizar os trabalhos subsequentes, com o intuito de construir técnicas que podem ser incorporadas à prática da ciência contemporânea, tendo em vista o crescimento dos campos voltados à saúde moderna, sobre o foco em estabelecer intervenções clínicas mais eficazes que tragam benefícios da população mundial. Muito obrigado por escutar mais um episódio e pelo interesse em fisiologia e cardiologia. Se você quiser deixar opiniões, dúvidas, críticas e nos informar sobre possíveis erros, deixe um recado para nós em nossa rede social com o nome Infisiológica ou por nosso e-mail integrativaufam@gmail.com. A nossa dica do mês, um seriado da Netflix que fala sobre o avanço da manipulação genética no seleção artificial. Nele é mostrados pontos negativos e positivos sobre o uso das técnicas envolvendo a engenharia genética, principalmente pela técnica CRISPR, das mais novas laureadas do Prêmio Nobel, Emmanuelle Carpetian e Jennifer Doudna.
O seriado nos mostra o recente e futuro questionamento ético da utilização da engenharia genética e pela inquestionável popularização dessas técnicas em um futuro próximo. Vale a pena assistir. Novamente, queremos agradecer o apoio da Universidade Federal do Amazonas e da Pró-Reitoria de Extensão pela realização desse podcast e principalmente aos alunos que participam com toda a empolgação para a elaboração do projeto e por vocês por escutar e nos dar a sua grande audiência. Até o próximo mês.